Jaqueline, é um só. Eu posso apresentar daqui. Tem problema? Não, sem nenhum problema, viu? Pronto. Eu quero pedir desculpa, gente, que agora que começou a gravar, eu acho que é problema na minha internet, viu? Agora que eu vim conseguir a gravar. Mas pode... Então, sendo assim, Celina, você pode dar início ao momento, viu? Pode ficar à vontade. No caso, eu passo a palavra para a Orlane. Ok, obrigada. É sempre tempo de amor. Mesmo com toda a dor, indiferença e egoísmo, mesmo com todo o ódio inflamado, mesmo que clamem por sangue e que a violência seja a palavra de ordem de alguns, é sempre tempo de amor. Ainda que os medos sejam constantes, ainda que a utopia pareça distante, ainda que venham as contradições, e mesmo que as nossas fileiras convivam com a dor. É sempre tempo de amor. Apesar das feridas e todo esse sangue, apesar das nossas veias abertas, apesar dos nossos continuarem tombando e a vida pareça tão frágil. É sempre tempo de amor. E mesmo quando tudo parece cansaço, mesmo quando as derrotas batem a porta, mesmo quando a desesperança assombra e quer fazer ninho no coração. É sempre tempo de amor, porque se nossos pés estão cansados, muito mais firme é a nossa convicção, nossa lealdade e esse amor, que nos faz continuar a caminho. Pois, se entre lágrimas enterramos nossos mortos, a história não nos deixa esquecer e não se deixará repetir. E assim, eles se fazem sementes que brotam no caminho, as flores de uma nova estação, se fazem presentes em sorrisos e luta. É sempre tempo de amor, porque o afeto, o carinho, a ternura não nos faltam. E o caminho é também cheio de flores e amores, porque a certeza da vitória não nos falta. E a esperança nunca se apaga em nosso peito, porque não nos falta a coragem de seguir construindo um mundo novo, com mulheres e homens novos. É sempre tempo de amor, porque a ousadia e a coragem não se enterram, porque invadir ou depredar lugares pode nos bater, pode nos perseguir, nos ameaçar. Não podem nos impedir de lutar e sonhar. Não podem nos impedir de amar. A despeito de todo ódio, seguimos firmes. A despeito de todo ódio, o amor resiste. É sempre tempo de amor, porque nada pode deter a primavera e o povo, porque nada pode deter a primavera do povo. Venceremos. Venceremos. Então, boa tarde, os professores, as professoras, Celina, todos os estudantes. Queria, em primeiro lugar, agradecer à professora Maiara pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade de poder participar desse momento, né, tão importante, para a gente tá falando dos movimentos sociais e do meio ambiente, né, essa temática que vem sendo tão negligenciada, né, como tantas coisas no nosso país, né, então a gente está num espaço de produção de conhecimento, num espaço de formação, né, sobretudo com os jovens, e poder tratar dessa temática é um momento muito importante. Então, queria agradecer a oportunidade, e eu já começo, Celina? Então, enquanto a Celina vai colocando aí os slides, né, como eu já fui apresentada, além do que foi dito aí, né, eu sou da coordenação do MST, a nível de estado, e também no município de Canindé, né, então, como o professor, né, já falou,
falar do movimento social não é uma temática que é familiar também para todo mundo, apesar da gente viver em cidades praticamente rurais, né, como Canindé, né, que é uma das cidades que possui o maior número de assentamentos no Brasil, são 72 assentamentos, né, ainda assim é uma temática que fica um pouco distante das nossas discussões, né, e ainda é vista como algo não tão importante, né, para a gente trabalhar. Então, tentei organizar na nossa apresentação aqui um pouco do que é, rapidamente, o que é o movimento e a forma como a gente se relaciona com essa temática que é o meio ambiente, né, que é a luta por reforma agrária, ela é, principalmente, traz como foco essa luta da defesa, né, dos bens, da natureza, e aí a gente precisa entender que nós somos parte do meio ambiente, né? Não existe o ser humano e o meio ambiente à parte, né? Então, a gente é uma relação homem-natureza e isso precisa ser entendido para a gente compreender o porquê de tanta devastação, o porquê de tantas causas que a gente tem vivenciado, né? De reação da natureza para com a reação do homem a ela, né? Então, Celina. Então, o Movimento Sem Terra ele está organizado em 24 estados do país, né, nas 5 regiões. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e organização dos trabalhadores rurais, né? Então, talvez alguns de vocês conheçam alguém que mora em assentamento, né? Ou tem algum amigo que venha de assentamento, né? Então, vocês têm um conhecimento sobre. Pode passar, Celina. E aí, o porquê que essas famílias, né, acho que é importante a gente falar sobre isso, o porquê que as famílias continuam lutando depois de conquistar a terra, né? Ah, a luta por reforma agrária é só conquistar um pedaço de chão? Não, não é isso, né? Ah, o impedimento de reforma agrária, apesar de quando a gente pega os livros de história, na própria sociologia, né, vem trazendo essa questão da reforma agrária como a distribuição de terra, ela, para nós, o nosso entendimento enquanto movimento, ela é uma pauta muito mais ampla, né? E isso da mera distribuição de terra é o que a gente classifica como reforma agrária clássica, né? Que vários países fizeram, mas o Brasil não fez, né? Então, mesmo depois de assentadas, essas famílias permanecem organizadas no MST, pois a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Os latifúndios apropriados para assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e normalmente estruturas precárias, né, de saneamento, energia, acesso à cultura e lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizando novas lutas, né, por direitos básicos, e um direito desses é a educação, né, exemplo disso nós temos a escola Patativa do Assaré aí, em Canindé, e temos mais 2 escolas de ensino médio em construção, que vão poder estar fortalecendo esse projeto de educação do campo, que é a educação que a gente acredita e constrói cotidianamente, né, então, esse conjunto de bandeiras de luta que o movimento pauta a partir da conquista da terra, porque ao chegar na terra, identifica-se outras necessidades, né? Então, você sai da condição de morador, Celene, tu passou demais, tu sai da condição de morador do fazendeiro, onde tu é completamente subordinado, né? Tu não tem uma terra para produzir, tu não consegue criar as condições básicas para manter sua vida ali. Então, a vida no assentamento, ela não é um mar de rosas, digamos assim, né? Porque existem muitas críticas. Ah, por que que no assentamento é assim, é assado? Então, a gente tem que entender que o assentamento está dentro de uma estrutura maior de sociedade, onde as lutas por direitos, elas são permanentes, né? Então, os latifúndios desapropriados para assentamentos, normalmente, Celino, passa.
Então, a gente... tem gente lá de Santana da Cal. Então, a gente tem... O movimento completou 32 anos aqui no estado do Ceará esse ano. E aí, ao longo dessa história, a gente tem formulado, né, tem se disposto a construir muitos processos, né, e dentro desses processos é fruto de muitos debates esses envolvendo as famílias assentadas, não é alguém que pensa para o outro fazer, a gente pensa em conjunto, né, e aí, nesse período atual de pandemia, a gente tem discutido muito, né, a conjuntura. A gente não consegue fazer uma leitura real do que está acontecendo se a gente não avaliar os aspectos da conjuntura. E partindo dessa necessidade, a gente precisa entender principalmente, né, como é que se deu a formação do nosso país, né, que é um país escravocrata, um país de base latifundiária, né, um dos países que mais concentra terra. Então, isso são fatores que implicam diretamente na questão da vida do assentamento, né? O porquê que a luta pela terra é uma luta permanente, né? Desde a chegada dos portugueses aqui, das resistências indígenas, né? A gente vem fazendo essa luta pela terra, né? Então, nós temos discutido permanentemente como é que a gente vai resistir nos nossos territórios, que é o que a gente está chamando de resistência ativa. A gente tem sofrido uma ofensiva muito grande, né, na tentativa de reorganização do latifúndio, inclusive nesses territórios já conquistados, é importante dizer isso, né, para a gente entender o porquê que hoje o movimento Sem Terra não fala meramente em reforma agrária, mas em reforma agrária popular, porque quando se pensa em reforma agrária, a gente subentende pelo que a gente vem aprendendo, né? A gente subentende que é uma distribuição de terra e ali tudo bem, acabou. Não, mas a reforma agrária popular, que a gente vem discutindo, vem construindo, ela se fundamenta numa reforma agrária construída pelo povo, né? Pelas famílias, pela relação com a sociedade, né? Partindo desse entendimento que é necessário um campo livre de agrotóxico, um campo livre de exploração, um campo livre de desmatamento, né, de invasão das mineradoras, né, de invasão de todos os tipos de agronegócio que vem disputando os nossos territórios. Então, a gente está chamando essa reforma agrária de reforma agrária popular, porque, principalmente nos últimos anos, a gente tem tido muitas dificuldades com a implementação das políticas públicas, né, o que a gente vinha conquistando ao longo das lutas, a gente foi perdendo, assim, numa rapidez gigantesca, né, desde 2000, algumas antes, né, bem verdade, mas de 2006 para cá, as políticas voltadas para a reforma agrária, elas têm sido esgotadas, né, então a gente precisa construir com as nossas próprias mãos, claro, sem deixar de pautar isso como política pública, mas a gente tem que se reinventar nesse processo, principalmente na pandemia, né? E aí a gente tem discutido a importância da agroecologia, né? A agroecologia não como, né, o canteirinho, como plantar a florzinha, mas a agroecologia também como um sistema produtivo, né? A gente precisa entender dessa relação que é necessária a cooperação, que é necessária a superação das relações de violência que existem no campo, porque a agroecologia também perpassa por isso. A gente não pode entender a agroecologia como meramente uma produção de alimentos sem venenos, mas é um conjunto de relações entre pessoas, a relação com a natureza. Então, a gente vem se desafiando a construir isso, e temos diversas experiências, né, não só aqui no estado, mas em todo o país, né, como o Rio Grande do Sul, que é um dos maiores produtores de arroz orgânico, né, que tem levado o nome do Brasil para a imprensa, digamos assim, né, mas é colocado, mas não é dito quem é que produz, né, que são os assentados da reforma agrária, que é fruto de um processo de luta coletiva pela terra, né. E aí nós estamos discutindo, né, diante dessa necessidade também
principalmente no período de pandemia, nós lançamos em 2019 o Plano Nacional Plantar Árvores, Produzir Alimentos, né? E aí a gente está construindo aos pouquinhos esse plano que tem por objetivo, né, fazer a recuperação de nascentes, a recuperação de APPs, né, coletar sementes, né, criar esse afeto do nosso povo pelo cuidado com a natureza, pelo cuidado em semear, pelo zelo pelas nossas sementes, né, e dentro das ações do Plano Nacional a gente tem discutido a construção de viveiros, né, e para a gente poder fazer essa produção de mudas, agroflorestas, né, para a gente poder fazer esse processo de conscientização da importância de cuidar do meio ambiente, de preservar, de cuidar do planeta para as próximas gerações. E aí, aqui, alguns elementos, né, desse contexto de crise que a gente tem vivenciado, né, essa crise ambiental que a gente tem tanto ouvido falar nos jornais, né, nas mídias sociais, né, crise ambiental, e aí teve vários acontecimentos, né, das queimadas na Amazônia, da reunião dos ministérios lá, onde um dos ministros falou, né, dessa questão do passar a boiada, e aí a gente tem que se ligar nas falas que esses caras vêm dizendo, porque às vezes é dito, né, os jornais costumam dizer, tal frase é frase de efeito, cortina de fumaça para tirar o foco da pandemia, não é, né, a gente tem vivido dias bastante conturbados no sentido nesse aspecto mais ambiental mesmo, da liberação de agrotóxicos, da liberação das mineradoras poder explorar diversas cidades, né, a liberação sem licença mesmo, né, então está autorizado essa questão da exploração dos recursos, dos bens naturais que para eles são recursos, né, então a gente tem que ficar atento para essas pautas, né, e como que isso impacta nas nossas vidas. Nós tivemos os óleos nas praias aqui do Nordeste também, né, então é poluído e o Estado, né, não tem nenhuma responsabilidade em cuidar desses espaços que são nossos, que são da população brasileira, né, então a gente viu naquele período uma grande movimentação, organização da população de modo geral, para poder dar conta de aspectos que deveriam ser responsabilidade do Estado, né. Nós vivemos uma crise sanitária, né, do Covid-19, onde nós já estamos com 480 mil mortos no Brasil, né, infelizmente, não são apenas números, né, são famílias que foram devastadas por essa pandemia, um vírus, né, e aí quem é da biologia, eu não sou da biologia, não tenho muito como explicar sobre vírus, mas assim, o vírus, ele é produzido na natureza, né, diferentemente do que os negacionistas têm dito, né, que foi produzido em laboratório, que foi isso, que foi aquilo outro, então a gente tem que entender que esse vírus também é uma reação da natureza, mas não uma reação voluntária, uma reação provocada pela ação do homem na natureza, né, a ação do agronegócio, a intervenção na natureza, né, a sua superexploração. Então, a gente precisa estar atento para essas questões. E vivemos uma grave crise política, né? Nós temos uma situação de desgoverno, onde o país perdeu totalmente a credibilidade que podia ter como nação, né? Então, a gente vivemos uma crise econômica com mais de 14 milhões de desempregados, aumento da fome. Os últimos dados da FAO, né, são 19 milhões de brasileiros passando fome, 116,8 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, um total de 55,2 domicílios, né? Essa quantidade de pessoas representa essa quantidade de domicílios do nosso país, de pessoas que estão nessa situação. E aí vocês devem estar se perguntando por que ela está dizendo tudo isso, o que isso tem a ver com o meio ambiente, né? Celina, próximo slide. E aí a gente tem que entender que essa é uma relação diretamente ligada, né?
porque à medida que as famílias não têm terra para produzir, à medida que as famílias não têm casa para morar, à medida que aumenta o preço do alimento, né, esse número vai lá para cima, o número de pessoas em situação de vulnerabilidade, né, pessoas com insegurança alimentar. Então, essa conjuntura que nós estamos vivendo, ela cada vez evidencia mais a importância da reforma agrária para o nosso país, né? Como é que nós somos o país que mais concentra terra, um dos que mais concentra terra, e o agronegócio não está produzindo alimentos. O agronegócio produz commodity. Commodity é mercadoria, é para vender, é para exportar. Enquanto a gente exporta, o povo brasileiro está passando fome. Então, isso é uma coisa básica que a gente precisa entender para a gente poder ter claro porque que tantas lutas são necessárias hoje, mesmo em meio à pandemia, né? Muitas pessoas, muitos movimentos têm se mobilizado, né, para fazer ações de solidariedade, para o povo cuidar do povo, porque a gente só tem nós mesmos, né? Nós temos um governo completamente negligente com toda a situação que o país está vivendo. Resistência ativa e enfrentamento da conjuntura agrária, né? Tudo isso que a gente vem dizendo, ele precisa estar alinhado com a sociedade, não pode ser uma pauta meramente do MST, uma pauta do movimento sindical, né? Por isso que esse espaço de hoje é tão importante, né? Para a gente falar da importância da produção de alimentos saudáveis, para a gente falar das ações de solidariedade que o Movimento Sem Terra vem fazendo, mas não só o movimento, diversos outros movimentos também, e da importância da gente implementar o Plano Nacional do Plantio de Árvores e a produção de alimentos saudáveis, né? É um desafio, é a nossa tarefa principal. Nesse momento, a gente já fez uma ampla distribuição de mudas aqui em Canindé, né? A gente tem vivenciado um processo muito bonito, nesse sentido das pessoas se sentirem cativados a cuidar do meio ambiente, né? Então, isso é algo que deve estar em nós para a gente poder respirar, né? A esperança, assim como está sendo com a vacinação, né? A cada fotinho que a gente vê, seja de um educador, seja de um idoso, se vacinando, a esperança está se renovando, a gente precisa ter essa esperança no meio ambiente também. Então, é preciso ampliar as relações entre a classe trabalhadora do campo e da cidade, né? Então, essa pauta, né, do cuidado com o meio ambiente, ela não é uma pauta meramente de quem mora no campo, e aí vocês, né, sobem e descem aí nas ruas de Canindé, e a gente sabe que a nossa cidade é um pouquinho calorosa, né? A gente vê, assim, o quão desgastante é, a gente não tem arborização, se tem é só ninho, né? Aquilo ali é completamente devastador para o meio ambiente, né? É uma planta que tira a fertilização dos animais e tal, acaba com as abelhas. Então, a gente, inclusive, tem esse desafio de entender quais são as plantas, né, que a gente deve cultivar aqui no nosso bioma, quais são as plantas que a gente precisa dessas áreas para preservar mais água, né, para proteger realmente as nascentes. Então, é impossível pensar saídas para a atual crise sem pensar os caminhos de superação do próprio modo de produção capitalista, né? Tudo isso que a gente está vivenciando é resultante de um sistema chamado capitalismo, que só visa meramente o lucro, né? Que tudo vira lucro, a vida das pessoas vira lucro, a produção, os bens da natureza, tudo vira mercadoria e, consequentemente, pensando no lucro, né? E aí a reforma agrária popular tem os fundamentos do nosso programa agrário, né, que é a terra, os bens da natureza, as sementes, a produção, a energia, a educação, a cultura, os direitos sociais e as condições de vida boa para todos e para todos, né? Não só para quem está no campo, mas essa relação campo e cidade, ela é extremamente importante ser entendida. A luta por reforma agrária, ela não é uma luta apenas à população do campo. Se hoje nós tivéssemos
uma reforma agrária de verdade implementada, né, com as condições objetivas de assentamentos estruturados com condições de produção, né, com condições hídricas, nós não teríamos a carestia que nós temos hoje dos alimentos, né? E por que é tão importante manter os trabalhadores nessa condição, né, de não ter como avançar nesse aspecto, porque aí fica mais fácil você dominar, né? O trabalhador vai se encontrar numa condição de miséria, onde ele vai, né, ficar condicionado a qualquer coisa que venham ali oferecer para manutenção da sua vida. Então, o nosso programa agrário, ele busca mudanças estruturais na forma de usar os bens da natureza, que pertencem a toda a sociedade, né, a água, as árvores, né, na organização da produção e nas relações sociais no campo, contribuindo de forma permanente para a construção de uma sociedade justa, igualitária e fraterna. É isso, eu já falei, né, que a questão ambiental tem sido tratada de forma fragmentada, precisamos evidenciar a exploração dos recursos naturais, parte inerente do modo de produção capitalista, explorar, né, então, só para trazer mais uma informação, né, nós aqui da região Sertão, nós estamos na beirada, digamos assim, usando popular, de uma jazida de urânio e fosfato, né, que foi liberada a sua exploração. Então, esse é um projeto de morte que implica diretamente com a destruição do meio ambiente, né, na sua fauna e flora, mas também com a vida humana, né, nós infelizmente, temos esse projeto em curso aqui na nossa região e que a gente precisa ficar atento para os impactos, né? Nossa região, ela é uma região considerada pobre no sentido de políticas públicas, né? Nós sequer temos um hospital com a exceção do de Quixeramobim, né? Mas nós estamos falando de urânio, né? Algo altamente cancerígeno. Então, a gente precisa pensar nos impactos disso. A agroecologia, a gente vem discutindo a nossa quarentena produtiva, né, são um pouco das ações que a gente tem feito, né, desde o início da pandemia, a gente tem se reinventado todos os dias, né, para continuar fazendo as nossas ações, temos feito doações de alimentos, campanhas de solidariedade, temos feito diversas campanhas, né, como as mulheres contra os vírus e as violências, essa é uma pauta que tem sido evidenciado muito, porque as mulheres têm que ficar em casa, né, têm compartilhado o espaço com os seus agressores, então, consequentemente, a violência contra a mulher tem aumentado muito, então a gente tem feito diversas campanhas, também com esse processo de conscientização, né, e também contribuindo com as companheiras para que se sintam acolhidas, né, e que possam se sentir à vontade a fazer essas denúncias. A Jornada da Juventude em defesa da luta, em defesa da vida e por direitos, lançamos o Finapop, que é um financiamento popular das nossas agroindústrias, que a gente tem 6 agroindústrias no estado do Ceará, e nós temos feito um trabalho, né, permanente com as feiras da reforma agrária e com os armazéns do campo, né, que estão aí espalhados por todo o Brasil, onde a gente tem podido comercializar os produtos vindos dos assentamentos, né, colocando a importância das famílias poderem ter acesso a alimentos de qualidade, a alimentos saudáveis, né, e por um preço acessível. Temos trabalhado a expansão da agroecologia com o projeto Camponês a Camponês, que é uma experiência de Cuba e que a gente tem tocado aqui no Ceará em 10 assentamentos, que é um projeto que tem sido desenvolvido com as mulheres, né, que a gente está chamando de as guardiãs, né, Celina? E aí a gente tem feito essas ações. Pode passar, Celina. Isso aqui são algumas fotos das ações que a gente tem feito, né, do Plano Nacional, Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, né, que é a coleta de sementes, a produção de viveiros, produção de mudas, agrofloresta, recuperação das APPs, né, aqui foram as atividades que a gente fez agora no mês de maio, no aniversário do MST, que são companheiros dos assentamentos aqui de Canindé,
a de Santa Helena, Logradouro, Jacurutu, são alguns dos assentamentos que a gente já tem feito esse processo de reflorestamento. Pode passar, Celina. Desafios: avançar coletivamente a vinculação de alimentos saudáveis, né? E, Orlânia, mas o que esse plano tem a ver com a nossa discussão aqui? Tem tudo a ver, né? Porque o plano nacional, ele tem por esse objetivo, né? De evidenciar a importância do cuidado com o meio ambiente, né? Para a gente superar essa questão da devastação das áreas que vêm sendo desmatadas, né? A gente recuperar as nossas nascentes de rios, né? Então, da gente reflorestar, da gente poder produzir alimentos saudáveis, de fato, né? E também para os nossos animais, né? A gente sabe que a gente é de um território de agropecuária, né? Onde as famílias não costumam produzir o seu suporte forrageiro, então isso é importante a gente discutir também nas nossas escolas, né, desse processo. Denunciar sistematicamente o modelo predador do latifúndio e do agronegócio, denunciar esse capitalismo verde, né, e aí o que é esse capitalismo verde, Orlando? Se você observar, quase toda a propaganda da TV tem uma multinacional, uma transnacional dizendo que está fazendo tal ação, mas em relação para recuperar isso, ela está plantando tantos milhões de árvores, né? Então, é um monocultivo de uma espécie qualquer, que ninguém sabe para que vai servir, ou vai servir para ela mesma, né? Ou vai plantar lá para depois matar e fazer o papel que ela vai usar na própria empresa. Então, o capitalismo, ele é cheio das mal intenções, né? Para explorar a gente, mas de boas intenções para ele poder se manter conseguindo lucro. Pode passar, Silene. Aí, ano passado, a gente conseguiu, né, esse plantio já aqui foi um ano bem difícil, mas a gente realizou nessas campanhas, né, e nas ações que a gente ia fazendo, a cada data que a gente ia conseguindo realizar atividades, a gente ia plantando no Dia das Mulheres, né, nos aniversários dos assentamentos também, a gente ia fazendo esse processo de chamego mesmo, para as pessoas pegarem gosto, né, pela essa questão do reflorestamento. Então, ano passado, a gente conseguiu, né, plantar 28.133 árvores, né, mas o plano nacional, ele é um plano ousado, ele é um plano que, apesar, quando você olha assim para a dimensão que é o Brasil, ainda é muito pouco, mas o plano nacional, ele tem um objetivo de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos, né, então a gente está nesse desafio e poder estar conversando com você, poder estar apresentando o plano também, assim, já fica assim, um querezinho de dizer, vocês vão plantar quantas árvores, né? Como é que a gente vai trabalhar junto nisso, né? Então, esse é um desafio da gente construir parcerias também, construir esse entendimento da importância dessa ação, né? Que não é uma ação do MST, é uma ação para o povo brasileiro, né? Que tanto tem sofrido com essas inúmeras ataques. Passa, Celina. Pronto, né? Então, minha parte, não sei se eu passei do tempo, mas, por enquanto, eu fico aqui à disposição para... Tá ótimo, Orlando. No finalzinho, eu vou falar um pouco, para dar sequência logo com a Celina, tá certo? Pode ser, então não vai ter uma parada, né, para perguntas, algumas coisas, comentários. Deixa tudo no final? Achamos melhor deixar para o final, tá certo? Beleza, então. Então, vamos lá, né? Antes de falar especificamente da escola, do campo, Filha da Luta, Patativa do Assaré, é importante dizer que, e aí por isso que, inclusive, a Orlânia, ela traz essa fala inicial, porque a escola do campo, ela é
fruto de uma reivindicação do movimento social a partir de 2007, que houve uma reivindicação, né, geral do movimento, e aí existiam várias pautas de reivindicação, e uma dessas pautas era a construção de escolas pelo governo do Estado, de escolas direcionadas com essa perspectiva de educação do campo. Então, a princípio, nós tínhamos uma reivindicação por em torno de 60 escolas, 64 escolas, se eu não me engano, e a gente, ao longo do processo, né, foi fazendo esse diálogo. Hoje, nós temos 10 escolas, né, Arlânia? 10 escolas em funcionamento. A mais antiga é lá na Madalena, que é a Escola João dos Santos, e 2016 nós vamos ter, digamos, a finalização e a implantação da Escola do Campo aqui em Canidé. Lembrando também que essa escola, que ela não é única, existe mais 2 escolas em construção no município, uma fica lá no assentamento Logradouro e outra fica no assentamento Conceição. Então, essas escolas, elas fazem parte dessa reivindicação, e tudo o que acontece, tudo que acontece dentro da escola, toda a perspectiva pedagógica, ela surge a partir do movimento social, do MST, a partir, inclusive, das discussões do setor de educação, que vem se desenvolvendo, né, desde muitos anos, porque a ideia da escola do campo é favorecer com que essa realidade do campo, ela esteja dentro da escola. Então, ela já vem desde as primeiras experiências de acampamento e de assentamento do movimento lá no Paraná, no Rio Grande do Sul, e que foi se estendendo no Brasil inteiro. Então, a escola, ela, na sua perspectiva pedagógica, ela obedece, digamos assim, ela traz essa perspectiva do que foi sendo trabalhado ao longo dos anos pelo setor de educação. Então, tudo o que eu falar de estratégias pedagógicas da Escola Patativa do Assaré, ela é comum em todas as escolas do campo, né, toda a sua estratégia pedagógica, porque nós nos organizamos numa espécie de rede de escola, de todas as escolas que existem. Então, essas 10 escolas que existem no estado do Ceará, elas comungam da mesma perspectiva pedagógica, né, e que vem dessa base que foi pensada pelo MST ao longo dos anos, né? Então, a escola, ela traz toda essa questão. Então, quando a gente fala na escola, né, primeiro é importante ressaltar muitas dessas questões que a Orlânia já trouxe, né? A conjuntura econômica, política, que o Brasil vem vivenciando ao longo de todos esses anos. Então, quando a gente trabalha a perspectiva da escola do campo, é importante a gente falar que nós estamos dentro desse modelo de disputa, né, entre o agronegócio e a agricultura camponesa, como esses 2 modelos que são totalmente diferentes, com perspectivas diferentes de vida, né? Um está ligado, ele é um instrumento do modo de produção capitalista, e nós temos essa resistência da cultura, da vida no campo, que inclusive ao longo de depois de muito tempo, sempre é colocado o campo como um espaço de atraso, né? E o que é do agronegócio, o que vem da cidade, né? Principalmente da cidade, né? Levando em consideração a sociedade urbano-industrial, tudo é desenvolvido, tecnológico. O que vem da agricultura camponesa seria de atraso, né? Teria uma relação de atraso. E as escolas do campo, elas têm essa perspectiva de mudar essa realidade, mudar essa visão de que o campo não é somente um lugar de produção agrícola e produção pecuária, mas que é um espaço onde
existem pessoas, existem culturas, e que essas culturas precisam ser respeitadas e precisam ser levadas em consideração. Então, a educação do campo, ela vem com esse debate, né, inclusive se fazendo compreender a identidade, que é uma identidade própria do campo, e que ela precisa ser preservada, ela precisa ser valorizada, né, e respeitada mesmo no sentido amplo da vida das pessoas. Aí a questão da reforma agrária popular, que também é uma das pautas nossas, a Orlânia, né, já trouxe aí vários elementos que faz com que a gente compreenda essa reforma agrária popular, e é uma das coisas que a gente pauta dentro da escola do campo. E aí vem a questão do marco legal, porque a escola do campo, ela tem o respaldo da Lei de Diretrizes e Bases, né, de 96, e que existem os artigos, o artigo 22, 28, se não me engano, 26 e 28, 23, 28, 23, 26 e 28, da LDB, que traz essa especificidade da educação que existe no campo. E que isso, inclusive, favorece, né, que nós, que fazemos a educação do campo, possa se direcionar para a construção dessa proposta pedagógica, que ela é uma proposta pedagógica voltada para a realidade do campo. E aí, para isso também é importante a gente dizer que esse marco legal, que aí a gente vai ter, além da LDB, a gente vai ter as diretrizes operacionais para as escolas do campo. E essas diretrizes, elas são extremamente importantes, ela é uma conquista do MST, dos movimentos sociais do campo, para garantia dessa proposta pedagógica e fazer com que essa proposta ela fosse concretizada, ela não estivesse somente no papel. E aí nós estamos, né, a partir desse marco legal, respaldados, inclusive, para garantir esse jeito de fazer da educação do campo, né? E aí, a nossa proposta pedagógica, ela tem uma base que ela trabalha, inclusive, com alguns autores chamam de várias pedagogias, né, que a gente traz aqui como o que a gente chama de matrizes. Dentro da escola, a gente trata ela como matrizes formativas. Então, as matrizes formativas, ela é a base para a gente construir e firmar a nossa proposta pedagógica. Então, ela é baseada em cinco matrizes, que já vou trazer um pouco, inclusive com algumas imagens, de como é que essas matrizes são trabalhadas na escola, que é a matriz do trabalho, a matriz da organização coletiva, né, com base numa gestão democrática e participativa, as lutas sociais, porque isso, inclusive, ela vem do movimento social e que a gente faz o possível para manter forte essa ideia da luta social nas nossas escolas, porque a escola em si, ela é fruto de uma conquista do movimento social. Então, ela é fruto da luta social. Então, a luta social, ela tem isso muito forte. A luta social, a cultura e a história, que é fundamental. Então, a educação não existe sem um processo histórico. A nossa vida não existe sem um processo histórico. Então, tudo tem, né, o processo histórico aí. Então, a ideia das matrizes é trazer esses traços humanos a construir que vai para além da escola, ou seja, são formações, a formação humana, de que a escola ela não é somente um espaço do que a gente chama cognitivo, né? De só aprender o português, a matemática, mas, para além disso tudo, formar seres humanos com valores, com ideais que possa favorecer uma sociedade diferente, mais igualitária, né? Aquilo que a Orlânia também já trazia. E aí não tem como a gente não falar do que a Orlânia, né, já falou, porque
é a nossa base, né? Nós somos uma escola do MST. E aí tem uma perspectiva de desenvolvimento humano omnilateral, né? Ou seja, o ser humano pleno, né? Que, como eu disse, vai para além, né, dos muros da escola, é favorecer com que hajam valores humanos envolvidos, e a formação de lutadores e sujeitos construtores de novas relações, no sentido, inclusive, de se conhecer a realidade. É por isso que, inclusive, essa questão da análise da conjuntura, ela é fundamental para a gente. Então, quando a gente, nos momentos de formação, ou com os próprios estudantes, a gente promove esses momentos de análise de conjuntura, para a gente entender como é que está organizada a nossa sociedade e como que nós, sujeitos, né, sejamos educadores, educadoras, educandos, educandas, né, os diversos profissionais da escola, possa conhecer e, a partir das nossas ações, poder transformar essa realidade. E aí, compreender essas contradições. E aí, essas contradições, ela parte, inclusive, dessa posição, a gente tomar essa posição de que a gente vive numa sociedade capitalista e que existe esse projeto, esses dois projetos que são bem diferentes, que é o projeto do agronegócio e da agricultura camponesa, né, que são diferentes, e qual é a contribuição, inclusive, de cada um para a sociedade. O que o agronegócio ele faz? Qual é o objetivo do agronegócio? Ele é um instrumento do sistema capitalista. Então, qual é o objetivo maior do agronegócio? E qual é o objetivo da agricultura camponesa? E a gente tomar partido disso, saber qual lado nós estamos, qual lado nós precisamos conhecer e qual lado que a gente, né, quer se posicionar. Contribuir, né, para a projeção do futuro, para uma nova hegemonia, e no sentido mesmo de garantir nesse fortalecimento da agricultura camponesa. Volta aí a reforma agrária popular, que ela também é uma das pautas, porque como a gente trabalha com a luta social como matriz formativa, a reforma agrária é essa pauta, né? O modo de vida com a diversidade criativa não padronizado, da forma como o sistema capitalista ele quer, né? Todo mundo, né, sempre escutando as mesmas coisas, desvalorizando a cultura camponesa, né? Tudo aquilo que o modo de produção ele traz. E partindo da sociedade do trabalho. Mas que trabalho é esse? É um trabalho que aliena? É um trabalho que explora? Então, a perspectiva do trabalho, que nós, né, vivenciamos, inclusive, não só debatemos, mas vivenciamos dentro da escola do campo, é nessa outra perspectiva, de um trabalho que ele seja humanizado, em que as pessoas elas estejam envolvidas, todas as pessoas, e sejam sujeitos desse trabalho, e que todo o resultado desse trabalho, a gente, enquanto sujeitos da sociedade, a gente possa se apropriar dele. Tudo, né, que a gente produz precisa ser nosso, né, já dizia Marx, né, tudo, né, o que a classe trabalhadora produz, a ela pertence. Então, é nessa perspectiva, né, a gente saber que existe um trabalho que está sendo desenvolvido por nós e que nós precisamos colher desses frutos do nosso trabalho. Né? Então, essas seriam as matrizes formativas. Aí eu vou trazer um pouco dessas matrizes através de algumas imagens, né, que aí a gente desenvolve na escola, que é a matriz do trabalho, e aí dentro da matriz do trabalho não tem como a gente não falar da agroecologia, que ela é a perspectiva, né, já é uma tecnologia que existe, que é adotada pelo MST e que a gente utiliza lá na escola. E aí a gente tem um campo experimental, que é onde a gente desenvolve parte desse trabalho. Então, aí tem uma das imagens que é dos primeiros anos da escola, que a gente estruturou, tem esse caminho que dá acesso à árvore do saber, que é um espaço que a gente tem no campo experimental, que serve de sala de aula alternativa. Né? Então, nós temos, né, dentro do campo experimental, a gente tem a chamada árvore do saber.
mas existe também todo o processo produtivo que acontece lá, que aí a gente tem a nossa horta, tem o roçado, tem a parte de cultura animal, e aí, qual é a perspectiva desse trabalho, né? O que a gente pensa com esse trabalho e com esse campo experimental? É que ele seja também ela não é uma sala de aula alternativa, mas os meninos têm aula lá, né? Existe um componente, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, que é o componente que é acompanhado pelos agrônomos, e aí lá no campo experimental, a gente desenvolve todas as práticas agroecológicas. Então, lá é um ambiente pedagógico na qual os estudantes, eles não só desenvolvem o trabalho, né, de agricultura e pecuária, mas é lá que eles desenvolvem todas as técnicas de base agroecológica. Quando a gente chegou na escola, né, quando a escola começou a funcionar em 2016, quando a gente pegou esse campo experimental tinha uma realidade. E aí a gente, inclusive, foi, né, fazer uma aula de geografia lá, e que a gente foi observar, inclusive, as relações que existiam antes do assentamento, que, inclusive, teve uma contribuição muito bacana de um dos estudantes nossos, lá, que é filho, né, de assentado, mora lá, e ele faz questão, inclusive, de conhecer a história do assentamento como era antes. Ele dizia que a terra, quando eles conquistaram, né, aquela terra, né, quando os assentados chegaram, conquistaram a terra, conquistaram o assentamento, ela era tão dura, tão compactada, que não se produzia nada. Então, lá nós fizemos o nosso roçado, né, plantamos milho e feijão, a princípio, e aí, justamente para a gente começar a perceber e analisar como é que o ambiente ele se comportava a partir das experiências agroecológicas que a gente ia se desenvolvendo lá. E no primeiro ano, foi 2017, porque o primeiro ano foi basicamente para a gente iniciar as primeiras estruturas. Em 2017 foi quando a gente começou a, de fato, plantar, que aí a gente, né, preparou a terra, organizou tudo direitinho e utilizamos algumas técnicas lá, inclusive consorciando o milho e o feijão e observando como é que o ambiente se comportava, a terra sobretudo. Então, no primeiro ano, a gente não teve produção nenhuma de milho, nenhuma, e de feijão a gente já foi tendo uma resposta um pouco melhor, porque o feijão, ele compartilha de muito mais nutrientes do que o milho. E isso daí, inclusive, os próprios agrônomos, eles tentam, né, fazer essa observação com os estudantes, né, a função da terra, como é que ela se comporta através das técnicas do agronegócio, né, da agricultura tradicional e com as técnicas agroecológicas. E aí, com o passar do tempo, isso já foi melhorando. Hoje a gente já tem um roçado já bem produtivo, né, com as práticas, elas já estão mais avançadas. Existe algumas técnicas que, principalmente, aliando a agricultura com a floresta, né, que é a agrofloresta, que a gente, né, também desenvolve no campo experimental, que é justamente para favorecer uma produção sem o desmatamento, né, sem aquelas técnicas da agricultura tradicional que a gente já está acostumado a ver. E aí isso tudo vai sendo produzido e analisado, e aí quando acontece alguma coisa, o agrônomo vai lá e junto com os estudantes para fazer toda essa análise e pensar de formas alternativas de como, né, vencer esses problemas que são causados pelo impacto, né, da agricultura tradicional, né?
Então, isso tudo é desenvolvido nesse campo experimental. Esse campo, ele tem 10 hectares, ele foi doado, né, pelo assentamento para a escola para desenvolver essas práticas. E aí, essas práticas, elas são, né, a aula mesmo em si, quando eles, principalmente a ideia é que os estudantes, eles possam se apropriar dessas técnicas e possam levar para suas famílias. E aí, inclusive, técnicas alternativas mesmo, de tecnologias alternativas, o uso da cisterna, o plantio consorciado, a agrofloresta, os defensivos naturais que são desenvolvidos pelos agrônomos, né? Como é que isso reage na planta, como que isso reage né, no solo. E aí a intenção é que os estudantes, eles possam levar essas práticas, levar essas técnicas para suas famílias. Então, tudo que a gente desenvolve lá é sempre com esse cuidado para que essas práticas, que a agroecologia nada mais é do que uma agricultura que traz esse equilíbrio do meio ambiente, mas não só isso, a Orlânia também já trouxe, e aí é preciso entender, inclusive, que a agroecologia ela é muito mais do que essas técnicas, ela é uma proposta de política, a agricultura camponesa, ela se apropria dessa técnica e que confronta com o agronegócio. E aí, nos nossos momentos também, a gente tenta trazer isso como um objeto do conhecimento, de entender o que é agroecologia. Inclusive, a agroecologia, ela fez parte do nosso, digamos assim, ela serviu como um objeto do conhecimento, que aí a gente utilizou a agroecologia, e aí, a partir da agroecologia, o que a língua portuguesa pode trabalhar, né, para compreender melhor a agroecologia, quais são as estratégias pedagógicas que o português pode utilizar, como que nós, das ciências humanas, podemos trabalhar trazendo a visão da sociologia, trazendo a visão da geografia, da história, para entender a agroecologia. Aí vem o pessoal da matemática, como é que a gente compreende, né, a matemática a partir dos canteiros, né, fazendo, né, os cálculos de produção, de produtividade, de rentabilidade, o que isso pode gerar, inclusive, de retorno, né, de retorno financeiro para as famílias, para que elas possam, inclusive, garantir, né, o sustento, enfim. E aí a gente trabalha nessa perspectiva interdisciplinar, né, que a gente chama de porção da realidade, né, a gente não chama de tema, é só porção da realidade, porque por que é a porção? Porque é um fenômeno que acontece, no caso, não a agroecologia, mas as técnicas tradicionais que prejudicam o meio ambiente. Então, vamos lá, vamos trazer a agroecologia para a gente poder trabalhar isso, né, e aí, estudo desenvolvido no trabalho. Aí, para além do trabalho no campo experimental, existem outras formas de trabalho também que a gente desenvolve na escola. E aí a rádio da escola, o embelezamento da escola, que a gente também, né, precisa pensar também na agroecologia de uma forma ampla, no sentido do bem viver, né? E aí eu pego um pouco do que a Orlânia traz aqui no chat, a agroecologia é um modo de vida, ela passa a ser uma filosofia, né, para quem consegue compreender, né, e ela vem, né, nesse sentido mesmo político de confrontar, né, e aí o movimento ele tem desenvolvido com essas técnicas, essas práticas, né, no Brasil inteiro, inclusive dentro das escolas, né. E aí tem a matriz da cultura, que aí nesse sentido mesmo de fortalecer a identidade camponesa, e aí a gente tem um outro componente que favorece isso, de fazer compreender a cultura e fazer a cultura permanecer viva dentro da escola e fora dela, porque os estudantes, eles estão lá na escola, mas eles saem da escola e vão para as suas comunidades, aí é lá nas comunidades
que se faz importante essa compreensão dessa cultura, que não é uma cultura de massa, ela é uma cultura, que é uma cultura de raiz, que precisa ser preservada, né, que precisa ser valorizada. A outra matriz é a organização coletiva, que assim como o movimento é organizado, né, tem a sua organicidade, lá na escola nós temos também. Então, o movimento, aí a Orlane, eu vou pedir a Orlane para falar um pouco mais no sentido do movimento, mas aí lá na escola é o espelho do que acontece no movimento. Então, por exemplo, a Orlane, ela faz parte de uma coordenação estadual, não é isso, Orlane? E aí, dentro da coordenação estadual, fora a organização, essa coordenação, existem outros núcleos que são espalhados pelo Estado e que são espalhados pelo Brasil, e que isso favorece, inclusive, uma maior participação dos sujeitos. Então, lá na escola, cada turma é organizada por NBs, e dentro desses NBs existe a coordenação, né, dos NBs, a coordenação das turmas, e esses NBs, eles se organizam, né, de forma que haja essa maior participação desses sujeitos. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma assembleia na turma, a gente não faz uma consulta geral, por exemplo. A gente coloca as pautas para os NBs, aí os NBs, como são grupos menores, favorecem, inclusive, com que esses estudantes, eles possam expor mais as suas opiniões. E aí isso é levado para a coordenação da turma, né, os coordenadores dos NBs colocam seus posicionamentos para a coordenação da turma, e que leva para uma coordenação geral, e que essa coordenação geral dos estudantes, elas fazem parte do colegiado da escola. Então, todas as decisões que existem dentro da escola são decisões que elas passam pelos estudantes. Lógico, é importante dizer que nesse momento de ensino remoto, a gente tem isso como um grande desafio, mas a gente está, aos poucos, tentando se organizar, né, de uma outra forma, diferente da forma com que a gente se organizava no presencial, né, a gente está tentando se reorganizar, porque antes a gente se organizava por turma, agora a gente precisa se organizar por comunidade. Né, e isso é a organização coletiva nesse sentido, trazendo, inclusive, a gestão democrática para que todos e todas possam participar ativamente dos processos. Então, a gente tem a direção da escola, a gente tem o núcleo gestor da escola, mas que esse núcleo gestor, ele não age sozinho, ele age de forma coletiva com os estudantes, com o coletivo de educadores, com o coletivo de mais profissionais da escola, com o movimento social, que aí o movimento social, ele atua diretamente dentro da escola, faz parte da comunidade escolar, porque a gente tem esse entendimento de que a escola, ela é parte, ela é uma fração do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E aí temos as outras matrizes, que aí é a luta social e a história. E aí é que a luta social, ela é extremamente importante para a gente, porque a nossa história é fruto da luta social. Tudo que a gente tem, né, todas as nossas conquistas, né, grande parte delas é fruto, a conquista popular, ela é fruto, sim, da luta social. E aqui a nossa presença, né, nos vários momentos, seja no Dia das Mulheres, né, trazendo, né, essa discussão com os estudantes, inclusive, a gente faz um momento formativo com os estudantes da escola, para que a gente vá para a rua com a consciência daquilo que a gente está fazendo, né, no 7 de setembro, a gente opta, né, por fazer parte do Grito dos Excluídos, né, até por uma questão histórica mesmo, que independência é essa que nós vivemos, e aí a luta social, ela é presente em todos os momentos da escola, né? E aí vem a matriz da história,
e aí, inclusive, trazendo a importância da memória, das comunidades, da própria escola, né? Porque quem somos nós, né? Sem a nossa memória, né? Para não se estender muito. Bom, aí tem as outras estratégias pedagógicas, que aí eu vou tentar, né, trazer de forma bem rápida, que aí a gente tem o inventário da realidade, que o inventário da realidade é um diagnóstico que a gente faz com todas as comunidades que compõem o território da escola, e aí desse inventário da realidade sai um documento, né, que é base de uma pesquisa feita por todos nós da escola, educadores, educandos. Aí, no dia que a gente vai fazer pesquisa, a gente vai para as comunidades, então a aula nesse dia não acontece na sala de aula, acontece nas comunidades, aí é o momento que a gente tem de partilhar várias questões, né, com a comunidade, inclusive o próprio partilhar da comunidade, da sua história, com os sujeitos da escola que vão para lá. E aí isso tudo é utilizado para a gente ter essa base, né, de informações das comunidades e desenvolver o nosso currículo. Então, o nosso currículo, ele é desenvolvido a partir desse inventário. Então, como eu falei, o exemplo da agroecologia, que a gente pegou esse fenômeno, né, que a gente percebia que aconteciam várias práticas, né, que prejudicavam o meio ambiente, então a gente escolheu a agroecologia como esse fenômeno. Então, nós vamos estudar, então ele vai servir como o currículo. Então, tudo que a gente vai planejar, né, de estratégia pedagógica para a sala de aula, a gente parte da agroecologia, ou parte da educação do campo, ou parte da água, que é uma problemática que é muito citada dentro dessa pesquisa que a gente faz. E aí isso tudo, né, gera esse conhecimento prático, né, das nossas aulas. E aí a gente tem os tempos educativos, que aí a gente divide os vários momentos que a gente tem na escola, como o tempo aula, o tempo organicidade, que é o tempo organicidade é quando acontecem as reuniões, né, dos núcleos, que faz acontecer a matriz da organização coletiva. A gente tem um tempo também educativo, que é o tempo mística, que é um elemento crucial, que é próprio dos movimentos populares, né, do movimento e do MST, que a gente proporcionou um momento de reflexão e de indignação. E aí a mística é um pouco um momento que a gente tem, por exemplo, a gente trouxe isso aqui, né, logo no começo, trazendo um pouco de poesia, de música, para que a gente possa entender a realidade de forma sensível, que a gente não só se sensibilize, no sentido mesmo de criar esperança de um mundo novo, mas a gente também se indignar para as questões que estão postas na sociedade. Aí a gente tem o tempo oficina, que aí são, né, a gente tenta, inclusive, proporcionar momentos com temas diversos. A gente teve momentos falando sobre a questão da mulher, sobre a diversidade sexual, sobre a juventude. Então, a gente, né, traz essas oficinas que não faz parte da aula mesmo em si, a gente, né, delimita um tempo específico para isso. Aí o tempo lazer, tempo cultura e o tempo leitura, né, que é o lazer e cultura nesse sentido de proporcionar algo mais lúdico para os nossos estudantes, e o tempo leitura é uma estratégia nossa, inclusive, que a gente, digamos, implementou o tempo leitura no terceiro ano da escola, 2018, e a gente teve um resultado muito bacana, que foi justamente esse sentido de incentivar a questão da leitura, né? De proporcionar um espaço mesmo que a gente pudesse fazer a leitura de uma forma prazerosa. E aí a gente tem também como estratégia os componentes curriculares integradores, que esses componentes, eles fazem com que haja essa diferenciação do currículo em relação às outras escolas.
Esses componentes integradores, eles foram uma base de muita discussão e de prática mesmo, desde o princípio das escolas, principalmente do estado do Ceará, que vai dar a característica da escola do campo, que uma delas é as práticas sociais comunitárias, que é onde a gente fortalece, né, as matrizes da organização coletiva, da cultura, o projeto estudo-pesquisa, que é um componente que a gente trabalha, né, incentiva a pesquisa, e a organização do trabalho e técnicas produtivas, que é o componente que é acompanhado pelos agrônomos e que desenvolve, né, todo o trabalho lá no campo experimental. E que tem essa base da agroecologia. E eu acho que é isso. Aqui um pouco das imagens, né? Aqui é o nosso tanque. Esse tanque de peixes, ele é para reaproveitamento da água. A gente tem um projeto de reaproveitamento da água, né? Da água, né, da escola toda, que é um projeto de reuso. E a gente tem o tanque, e além do tanque, a gente também tem uma produção de forragem, que é feito para os animais, e aí sempre levando em consideração esse reaproveitamento, mas a água ela não vem diretamente para cá. Existe todo um equipamento que é um pouco mais para trás assim, que faz todo esse, né, processo de reuso até chegar aqui, né? Aí aqui nessa outra imagem a gente tem um pouco a visão ampla do campo experimental, aí tem onde fica a pocilga, né, onde ficam os porcos, a gente tem criação de ovelha, tem o aviário, e aí aqui as nossas cisternas e a horta. Essa foto é um pouco antiga, já mudou muita coisa, né, principalmente agora, nesse período, porque no período de estudo remoto, a gente não tem estudante, então tem os profissionais da escola que tomam conta, inclusive tem uma pessoa específica para tomar conta do campo experimental. Deixa eu ver o que mais. E é um pouco isso, gente. Aqui foram algumas imagens, né, que eu trouxe, e aí finalizando aqui com uma frase da Ana Primavesi, que é uma das pioneiras da agroecologia no Brasil. E aí, Orlânia, finaliza aí para a gente. Bom, sem a natureza não existimos mais. Ela é base da nossa vida. Lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura, porque se não vivermos dentro da agricultura, vamos acabar. Não tem vida que continue sem terra, sem agricultura. E é isso um pouco a nossa mensagem, né? E aí, de antemão, agradeço demais, né, assim, a oportunidade de poder falar da Escola do Campo, né, para além das vozes do Arivando, mas é importante dizer que todos os educadores que fazem parte da escola, a gente constrói tudo isso junto. Então, a Escola Patativa do Assaré, ela não é, né, o que é hoje, sem a contribuição de todos os educadores e educadoras, de todos os educandos e educandas, né, o movimento do MST, que está lá junto com a gente, né, e que fortalece, inclusive, essa mística, né, de que o campo, ele é um espaço de vida, de cultura, de valores, de saberes, e é isso. Obrigada. Bom, gente, eu sei que já está um pouco estendido o nosso tempo, mas, assim, queria abrir espaço, né, para quem quiser fazer alguma pergunta para as nossas convidadas. Desde já, eu queria colocar, assim, a minha posição, que eu achei muito interessante, pois eu não tinha conhecimento, assim, da Escola do Campo. Eu sabia que ela vinha, né, em consequência,
era consequência da questão do movimento, do MST, mas não sabia que funcionava assim. Eu acredito que muitos que estão aqui também não tinham esse conhecimento do funcionamento. Eu achei muito interessante, muitas coisas. Se a gente for aqui discutir, vai dar uma discussão imensa, né? Mas um dos pontos que eu achei bem interessante, que eu até anotei aqui, foi a questão de manter a cultura viva, né? Porque nós sabemos que essa questão de hoje, a migração das pessoas sair da zona rural para a zona urbana, isso aí desconstrói muito a questão da nossa cultura. E é muito importante a gente manter, né, a nossa cultura, muito importante mesmo. E é isso. Agora eu abro espaço aqui para os colegas, para os nossos estudantes que ainda estão em sala e também para os nossos colegas que quiser fazer alguma colocação, fiquem à vontade. Boa noite. Gente. Oi. Fala, Márcia. Não, Mara, parabenizar, viu? Aí a vocês, Maiara, Gabi, Jaque, Arlen, que estão aí especificamente à frente da mesa de hoje. Foi proveitoso. Acredito que os alunos também tenham sentido isso. E eu agradecer a presença das meninas que estão aqui contribuindo com a gente. Obrigada. Só enfatizar aqui, né, essas questões que foram faladas aqui, né, que é de suma importância a gente aprender sobre esses movimentos sociais, né, os resultados dessas lutas, dos movimentos sociais, que ainda há muito ao que percorrer, né, para chegar ainda num objetivo mais interessante ainda, né, e falar que a proposta da escola é maravilhosa, né, a proposta é muito interessante, por conta, até por conta de proporcionar, né, os filhos, né, dos camponeses para não saírem do campo, né, para manter vivo o homem do campo, porque se o homem sair do campo, eu vou ter mais problemas na minha cidade, né, violência, desemprego. Então, se eu sair do campo, né, da minha luta, né, eu vou estar destruindo todo, como é que se diz? Uma cultura, um movimento e tudo mais, né? Que a gente sabemos muito bem que a Orlânia falou, né? A questão do agronegócio, que quem produz alimentos para a gente, né? Nós aqui, a maior parcela, né? É o camponês, né? O agronegócio, ele exporta mais os seus produtos. Então, é importante a gente entender sobre essas lutas, desses movimentos sociais que só traz benefícios para a nossa comunidade, abraçar as ideias, né? A questão das árvores frutíferas, né? A questão é muito importante a questão da agroecologia, como a Celina falou, que não é só a agroecologia tratando sobre a natureza, falando sobre plantação, sobre agricultura, não. Ela fala na questão humana também, na questão da sobrevivência do homem do campo, para ele não sair do campo, porque é muito importante o homem do campo para a sociedade, né? E a gente tem que aprender, a gente tem que buscar sempre buscar aprender sobre essas coisas, tirar esses tabus de dizer que esses movimentos, eles só servem para um tipo X de alguma coisa. Não, eles têm uns objetivos interessantes aí para a nossa sociedade, basta a gente entender, ler sobre todo esse processo. Aí eu agradecer à professora Celina, à professora Orlânia, obrigada por aceitar esse convite. Aprendi demais, aprendi muita coisa, né? E se eu pudesse, eu ficava um dia inteiro falando sobre isso, porque eu adoro falar sobre essas questões aí dos movimentos sociais, nessas ondas aí. Obrigada aí. E agradecer aos estudantes que estão até agora na sala, né? 6:08, boa noite. Gostaria de agradecer a participação aqui da Orlânia e da minha irmãzona Celina,
estiveram aí presentes para a gente debater um pouco aí sobre movimentos sociais e um pouco sobre a conquista, né? E enfatizar aqui o quanto é importante, ainda hoje, a resistência, a questão da resistência a todo tipo de domínio, não só o capitalista, porque dentro do domínio capitalista nós temos aí amplos fatores de desigualdade. E principalmente nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, onde a desigualdade no nosso país ela tem aumentado bastante. Não é só de hoje, né? Como nós, quando a gente está explicando para vocês, galera, a história do Brasil, a gente está falando exatamente de um processo de dominação. Um processo de dominação, de invasão. A partir daquele momento, começou a ser construído no Brasil, né, uma concentração de terras aí voltada para a grande propriedade. E isso se manteve aí por todo o Império, início da República, depois sendo substituído por pequenos monopólios. O fato é que ainda hoje existem grupos sociais, porque quando você coloca aí revoluções inglesas, Revolução Francesa, nós estamos falando do momento em que nós tivemos uma burguesia que utilizou o povo como massa de manobra para chegar à frente dos meios de produção. A verdade é essa, foram revoluções burguesas de fato, mas mesmo sendo revolução burguesa, elas só ocorreram por quê? Porque tiveram o apoio do povo. Daquele povo que, mesmo não sendo favorecido, ele lutava por igualdade. E é isso que eu vejo, como professor de história, a importância da permanência, né, mesmo dentro de um período onde nunca antes no Brasil pedia-se liberdade de imprensa, de expressão. Hoje isso vem sendo reduzido e restringido, sendo restringido ao máximo. Mas o fato é que os movimentos sociais, eles nunca deixaram de lutar. Não por interesses próprios, mas por interesses coletivos. Isso aí, obrigado aí a todos, certo, pela participação. E mais a participação de outra pessoa. Deixa eu só fazer só um adentro aqui e pegando aí um gancho do meu querido amigo Marley. Você acertou em cheio em dizer que o povo está à frente, o povo é quem manda. Quando o povo se junta e fica do lado, é este lado que vai para frente. Porque sem o povo, jamais, never. Sem o povo, nada acontece. Homem. O povo é o povo é quem diz. Enquanto alguém está do lado do povo ou o povo está do lado de alguém, o tempo fecha e tudo se resolve na santa paz de Deus. É isso aí, meu amiguinho. Um abraço. Sou Giovana. Boa noite. Olá, Gente, vou ligar. Tá. Rapidinho aqui. Tá bom, tranquilo. Tá bem rapidez. Só para enaltecer o que os colegas já falaram, né? Isso não é muito da minha alçada, né? Não está muito dentro do meu contexto de profissional, mas está no contexto de vida, né? Todos nós aqui temos familiares, parentes que nasceram e viveram na zona rural. Então, embora a gente não estude afinco, mas a gente viveu, onde a parte da vivência é que nos faz cada vez mais dizer que o homem do campo é quem faz a vida na cidade ter uma razão de existência. Se o homem do campo não estiver lá, a vida na cidade também provavelmente vai deixar de acontecer. Por quê? Alguém tem que vir para lá, senão a história para por aqui. Tá bom? Era só isso, rapidamente. Muito obrigado. Boa noite. Pedir desculpa aqui que minha câmera está ligada, que eu estou usando dados móveis. Já estava pesando um pouquinho, foi o jeito de desligar. Então, eu queria dizer que um momento muito bacana mesmo. Aprendi muita coisa. Eu achei que eu sabia, né, algumas coisas, mas com esse momento eu confesso que eu não sabia era de nada mesmo, né? E a gente vê, né, os jovens estudando na zona rural, mas sempre tendo uma visão no futuro de morar numa cidade, né? E eu quando eu vejo um pensamento desse, eu lembro de mim. Eu nasci e me criei numa cidade grande, né? Mas a minha vontade era sempre de morar no interior. Final de semana, as férias, eu só ia para o interior, né? E achei interessante também, né? Como até comentei no chat, o aluno, ele aprende praticando e ao mesmo tempo ele contribui com o meio ambiente. E aí eu lembrei de uma aula que eu passei para os meninos do primeiro ano, né? Que eu estava falando sobre Aristóteles, que a escola dele
o nome dos alunos dele era conhecido como os paripatéticos, né? Que o significado que é os que passeiam. E eu acho tão interessante esse tipo de aprendizado, você tendo contato real ali com a natureza, através de coisas simples, né? Através de... Não precisa de tecnologia, não precisa de ciência, não precisa nada aí do mundo industrializado, né? Podemos dizer assim, das máquinas. A gente pode aprender somente tendo contato, né? Uma coisa simples. E é algo que a gente vê muito desvalorizado. Então, era isso que eu queria participar. Tem mais alguém, gente, nossos estudantes, gostaria de participar? Fazer alguma pergunta? O momento é esse. Professor Jeová, gostaria ainda de falar alguma coisa? Bom, se ainda tem tempo, né? Falar comigo mesmo. Então, é muito louvável, né? Essa transição de conhecimento, que na verdade o que a gente procura sempre uma forma diferente, os alunos cobram isso, os estudantes, né, da gente traçar estratégias diferentes de passar conteúdo de uma maneira que eles possam se integralizar. E uma oportunidade como esta é muito rica Com nisso, certeza. né? A gente, de certa forma, agradece aí as participantes, né, a todos os que se envolveram no trabalho, e aos nossos estudantes, né, que os que puderam participar, com certeza tiveram aí uma aula muito rica, né, uma aula totalmente interdisciplinar, né, e que no passar dos dias, né, isso vai vir à tona. Todas essas informações aí não são nada criadas, né, nem achadas por aí. É a realidade do que nós temos, a natureza está assim mesmo, né, o verde está acabando, né, a água está sumindo e a responsabilidade vai ficar para eles ou para os descendentes deles. Então é importante que todos nós tenhamos essa consciência de que a nossa geração foi falha, né? A gente não conseguiu diminuir essa questão ambiental, mas eles têm essa oportunidade, né? Tem essa oportunidade de começar a fazer o processo inverso, né? O planeta pede isso urgentemente, tá bom? Obrigado. Patrícia, gostaria de falar alguma coisa? Fica à Rapidinho, vontade. tá? Bem rápido. Primeiramente, agradecer, né, a presença aí da Celina e da Orlane. E, assim, dizer que a proposta, né, de educação do campo, ela é uma proposta, do meu ponto de vista, assim, transformadora, e a qual, assim, a cidade tem muito a ganhar com essa proposta, né, e que a gente possa, de certa forma, implantar dentro da educação, né, ativos mais sociais, né, que visem mais o todo, a população, a formação social do indivíduo, porque quando chega uma transformação social, você consegue atingir todos os outros pontos existentes na sociedade. Só isso mesmo. Bom, gente, se não tiver A mais Thalia alguém... levantou a mão já, que a Thalia, a aluna Thalia. Foi, Pai da então fica à família. vontade, Thalia. Desculpa, é porque não deu para me visualizar. Fique à vontade. Não, queria só mesmo agradecer por mais esse conhecimento. Assim, eu acho que elas conhecem minha avó e meu avô, que eles moram no assentamento da Santana da Cal, a dona Fátima e seu Chico. Eles plantam verduras, eles plantam alface, o cheiro verde, frutas, tudo. Eu já tinha um pouco desse conhecimento e acabei conhecendo mais um pouco do que eles produzem e que nessa escola Patativa da Saré eles também produzem, né? E só agradecer mesmo por mais um aprendizado. Obrigada, Taíla, pela sua participação. Mais algum estudante gostaria de falar alguma coisa? Bom, gente, parece que não tem mais ninguém, né? No mais, eu quero só agradecer, de coração mesmo, assim, a aceitação de vocês, tanto a Celina como a Orlânia, de vir transparecer cada vez mais o conhecimento, né, sobre o movimento do Sem Terra e sobre a Escola do Campo. Tem muita coisa, mas teve muita coisa mesmo que eu
que eu acredito que os meninos não tinham esse conhecimento, como que vocês, né, fazem para que venha a proteger o meio ambiente, porque tudo isso aí é como vocês falaram, a gente fica assim se perguntando, por que falar nisso? O meio ambiente é tudo isso, né? Tudo isso. É do meio ambiente que vem tudo para nós, do calçado à alimentação. E assim, muito agradecida por esse momento. Eu acredito que todos que estão aqui, né, em nome da Escola Capelão Frei Orlando, de todos os coordenadores, tanto o professor Daniel Martins, como Pedro Marcelo e a nossa diretora Idaiana, eu trago aqui os agradecimentos a vocês. E dizer que a nossa escola está aberta para vocês, sempre que precisarem fazer alguma parceria, certo? Mesmo de forma remota, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá certo? No mais, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Foi muito bom, muito maravilhoso estar com vocês até agora. Obrigada aos nossos estudantes, né? Aos nossos colegas professores que estão aqui, tanto da área das ciências humanas, como das outras áreas também, que eu já percebi que teve outros professores aqui. E é isso, gente. Show. Bom, e eu agradeço também, né? E aí dizer, já estamos na reta da imunização, né? Deus quiser. É possível que daqui a pouco a gente retorne às atividades presenciais e quem sabe vocês possam conhecer um pouco mais de perto, né, da nossa realidade, de visitar o nosso campo experimental, de comer um peixe, né, Orlânia, de comer um peixe, de comer uma saladinha com, né, as nossas hortaliças lá do nosso campo experimental, que já deram muitos frutos, né? Já fizemos, inclusive, vários momentos aí, quando era presencial, de os meninos poderem fazerem um almoço ou um lanche com aquilo que é produzido pelo campo experimental, e é muito bacana isso, porque é o retorno, inclusive, do trabalho deles, né, de poderem estar usufruindo do trabalho que foi desenvolvido por eles mesmos, e eu achei fantástico, porque eles se sentem, assim, como verdadeiros sujeitos, né, daquilo que eles produziram. E aí a gente, né, espera um momento que a gente possa ter esse compartilhar aí de saberes. Então, queria agradecer também, rapidamente, tenho que sair correndo para a minha aula, mas dizer que foi muito bom estar com vocês, estou à disposição, sempre que quiserem que a gente possa falar, é uma oportunidade, né, da gente estar falando sobre o movimento que ainda é tão criminalizado, apesar da contribuição que o Movimento Sem Terra dá para esse país, né, da transformação de vida das pessoas, na população do campo, na vida da juventude, né, eu sou fruto disso, né, toda a minha formação que vocês leram aí é por meio da luta da educação, por educação do campo, né, eu sempre estudei em universidade pública, sempre pelo Pronera, que é um programa que está ameaçado também, que é o Programa Nacional de Educação nas áreas de reforma agrária, que possibilita os filhos dos trabalhadores acessarem o ensino superior, e também está ameaçado nessa política pública, mas a gente segue na resistência, né, por isso que a gente não larga a mão da luta, né, de ter escola do campo em todos os nossos assentamentos, né, da gente poder fazer com que a nossa juventude entenda o porquê que é difícil a vida no campo. Não é fácil, não é só flores, não é só salada, né, Celina? Tem muito trabalho até a gente poder construir uma proposta de um campo experimental, até a gente construir essa conscientização de que os avós da Taíla fazem, né, que é uma experiência muito bacana, não só o campo experimental, mas todas as hortas que tem lá no assentamento Santana da Cal, e que muitos desses processos são invisibilizados, porque não é importante para a grande mídia, não é importante para o capital, né? Como o professor colocou, as revoluções que aconteceram, aí quando eu falo em revolução, os historiadores já ficam tudo mexendo no cabelo,
foram revoluções burguesas, né? O povo que deu a cara ao tabefe e à bala, né? Porque a fome apertava, porque a necessidade era grande, mas até então ainda tem gente, né, no bem bom e o povo ficando para trás, né? Então, a primeira experiência que a gente tem de revolução popular mesmo é na Rússia, e a gente sabe que fracassou, né? Com a aspas, sim, por conta de que é um sistema que a gente tem. Então, a gente precisa se ligar nisso. Enquanto a gente estiver nadando contra a maré, né, a gente precisa reverter a maré. E é isso que a gente está fazendo agora, né? Tentando fazer plantando essa sementinha de recuperação do meio ambiente, mas que o Movimento Sem Terra sozinho não vai dar conta. 100 milhões de árvores é um número irrisório para o tamanho do Brasil, mas a gente está fazendo a nossa parte, a nossa tarefa, que a gente está entendendo que é necessário fazer nesse momento. Assim como a gente está fazendo uma tarde como essa, né, que muitos têm acesso, está aqui, não sei qual é a realidade da escola de vocês, né, mas que muitas pessoas têm condições de ter o celular e a internet para estar participando da aula, mas uma grande maioria não tem, né, na realidade, de modo geral. Então, essas questões que a gente precisa estar todo o tempo problematizando, e a educação tem esse papel fundamental, né, de trazer à tona essas questões para a gente poder refletir. Ninguém é pobre porque Deus quis, a gente é pobre porque tem alguém que é rico, e esse rico é porque ele acumulou riquezas, né, a minha aula, eu estou fazendo especialização em questão agrária, né, e a gente fica estudando via farmer, via não sei o quê, como foi essa apropriação do capitalismo no campo, né, que expulsou as pessoas, e essa expulsão levou à formação das cidades, né, e aí a cidade se torna esse boom, essa coisa boa, mas é uma coisa boa que super explora as pessoas, né, que tira dignidade, tira o seu tempo de lazer, né, então coisas que a gente tem no campo, e que por essa naturalização do campo como um lugar de atraso, a gente vai reproduzindo e não consegue ver a qualidade de vida que a gente pode e deve ter no campo, né? Então, queria agradecer, muito obrigada, Maiara, pelo convite, muito obrigada a todos pela acolhida, e dizer que foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Eu poderia falar? Pode, essa questão da ser humano de maneira geral, e faz lembrar obras que... Tá muito ruim, teu áudio tá muito ruído. Cadê só de Zeca ventilador? Então, essa questão do evolucionismo do ser humano me faz lembrar obras que até um tempo eu consumi, que falam sobre essa questão do homem e a sua evolução. E essas obras que falam sobre isso sempre remetem a uma questão do medo, sobre quão isso é negativo para o próprio ser humano de maneira geral. Até que ponto o ser humano pode evoluir sem ferir si mesmo. E é algo que me faz refletir bastante, porque se chegarmos a um ponto de evoluirmos no tanto que acabarmos não só destruindo o que há em área, mas também a gente. Isso ocorre, isso está ocorrendo atualmente. E se isso não for mudado, vai continuar dessa mesma maneira. E eu acho importante ver as coisas desse modo, porque a questão não é... Porque não tem como nós, seres vivos, seres humanos, estagnarmos, não tem como parar nossa evolução como indivíduos e como seres, como uma vida. Mas entender o que essa evolução traz e também saber ter a complacência, ter o entendimento sobre um poder. Não utilizá-lo de maneira irresponsável, e sim de maneira na qual possa ser positivo, não só para ti, mas também para as outras pessoas que estão ao seu redor. É como uma questão da energia nuclear. Inicialmente ela era para ser usada de maneira positiva, mas por conta do homem, ela foi usada de maneira
destrutiva para matar pessoas. Então, é essa questão. O homem não sabe lidar com o poder. O poder o cega. O poder faz pensar que ele é melhor do que as outras pessoas. Porque o homem, de maneira geral, ele não sabe lidar com essa questão de poder. Até mesmo, não só ter poder, mas também ter a falta dele. Quando você não tem poder, negando ou não, o sentimento de miserabilidade existe. Você se sente vazio por não ter algo. E essa relação do poder é muito presente em nós, seres vivos. A gente não consegue lidar com a falta de poder com o acúmulo de poder. Então, é algo que me faz pensar bastante sobre isso. Então, a questão é pensar como utilizarmos esse poder que a gente tem, ou a falta dele. Saber diferenciar as coisas de maneira geral. Porque, ao menos, me parece que é inerente a nós. Quando estamos numa situação deplorável, ficamos imersos em sentimentos negativos. E quando estamos em uma situação positiva, agregadora, de maneira geral, sentimos felizes. E isso é algo natural, claro. É algo normal que ocorre. Mas quando temos uma característica que podemos comparar, fazer distinções com as pessoas. Eu vou citar um exemplo. Dentro de uma sala de aula, existe vários alunos que pensam de maneira diferente, mas o único age de maneira que não segue o raciocínio dos outros colegas. Pelo fato dele pensar diferente, ao menos ele tem uma visão diferente, ele cria uma ideia de que ele é superior, de certo modo. Pelo fato de ele pensar que é diferente, porque pensa diferente, ele se acha superior. E as pessoas que tendem a ver o quão diferente a pessoa, tende a estranhar, ou até mesmo se rebaixar ao ponto de se sentirem inválidos por conta daquele indivíduo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, nós, como se não sabemos lidar com o poder, e, ao menos na minha percepção, é algo que a gente deveria mudar. Não só de maneira seguida, mas de maneira de nós mesmos. Pensarmos sobre essa questão e mudar dentro de nós mesmos. Mas é o que eu acho. Obrigado. Parabéns, Douglas, pelas suas palavras, muito bem colocada. É isso, gente. Agora nós vamos sair, né? Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal. Um abraço. Tchau, boa noite a Boa todos. noite, obrigado novamente. Valeu, Celina. Tchau, Marlene. Até logo. Jaqueline. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada por tudo. Né? Tchau, Olaine. Tchau, Celina. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, Jaque. Boa noite.